Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um Neuropod do Colégio Metropolitano Júnior e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como as habilidades de andar e falar impactam na aprendizagem, ou melhor, como a falta dessa habilidade no momento certo impacta na aprendizagem. E hoje a gente tem aqui duas pessoas ilustres para nos ajudar a trabalhar com... Eu acredito que esse tipo de profissional tinha que estar dentro da escola também, né? Então a gente tem aqui uma terapeuta ocupacional para falar um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil, sobre andar, sobre psicomotricidade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente tem aqui a fono também, para poder falar um pouquinho sobre escuta, fala, processamento auditivo, porque essa confusão que a gente faz quando a escola encaminha a criança para o fonoaudiólogo, mas ele escuta direito, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que é escutar e como que isso se processa, tá bom? Então vamos começar um pouquinho, se apresenta Amanda, se apresenta Jennifer, para a gente poder começar aqui a dar o pontapé no nosso assunto. Boa tarde, eu sou a Amanda Quintanilha, terapeuta ocupacional. Trabalho na área infantil há quase 20 anos, sempre com esse público, né, de crianças com atraso do desenvolvimento, seja neurológico quanto crianças típicas, mas que apresentam algum tipo de atraso no desenvolvimento que impacta nessa aprendizagem. Jennifer. Eu sou Jennifer Lopes, fonoaudióloga, também atuo na área de desenvolvimento infantil, tanto nas questões das habilidades de linguagem quanto de audição e tudo que envolve o processo de aprendizagem relacionado a esse desenvolvimento da criança. Ah, sim. E vou começar, você me falou alguma coisa, Jennifer, que me deixou um pouco aqui bem curiosa, porque você falou assim, tudo que eu sou fonoaudióloga e cuido da audição e tal. Existe uma diferença da fono, vamos colocar assim, com esse olhar mais voltado para a escola e a fono que é voltado só para a fala? Sim, existem. Nós temos 12 áreas de atuação dentro da fonoaudiologia e aí acaba desmembrando em relação a essas atuações. Geralmente, o fonoaudiólogo que trabalha a área de linguagem, ele também está muito envolvido na aprendizagem, mas existem separações específicas. Então, pode ser que tenha um fonoaudiólogo que trabalhe a habilidade de linguagem específica, de comunicação, de fala. Tem a parte dos fonoaudiólogos que trabalham a parte da deficiência auditiva, que trabalha a parte auditiva específica, e tem os fonoaudiólogos educacionais, que são especialistas na área da educação. E aí, assim como você começou a fala falando que precisava ter esses profissionais aqui dentro da instituição, o fonoaudiólogo educacional, inclusive, é a área de especialidade que atua dentro da escola. Então, ele não faz um atendimento clínico, ele faz um atendimento voltado para o processo de educação do grupo como um todo. Então, são áreas separadas mesmo. Ah, ótimo. Então, vamos começar. Eu coloquei aqui alguns tópicos para a gente poder não perder a sequência, para começar do começo. Vamos lá. Porque, assim, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, a gente tem que falar de todo um processo, desde o nascimento até a fase que chega na escola, porque a criança não é só aquilo da escola, né? Quando chega lá para mim, eu preciso, passa ali pelo grupo de 4, grupo de 5, alfabetização, mas ele precisa ter um histórico. Hoje mesmo eu estava pensando, eu falei assim, a escola precisava de ter uma anamnese, porque a gente precisava de ter um histórico, porque a criança não é só aquilo que ela está apresentando hoje, ela tem uma atitude que precede todas essas habilidades e que é importantíssima para a aprendizagem, né? Então vamos lá, sobre desenvolvimento infantil. Eu gostaria que uma de cada vez falasse para mim sobre os marcos de desenvolvimento. Quais são os marcos importantes, qual o tempo que a gente precisa observar sobre esses marcos de desenvolvimento, porque é muito comum a gente ver que às vezes leva no pediatra e aí fala assim, tem o tempo dele. Não, cada um tem o seu tempo. Não vai desenvolver a fala, coloca lá, bebe água de arroz. Põe pintinho pra falar na boca do menino. Quase isso. Espera os 5 anos que dá certo. Espera os 5 anos. Então, como que tá isso? O que é que você me fala, Amanda? Você, enquanto fala assim, desenvolvimento, de andar, dessas habilidades, e depois a Jennifer fala ali sobre primeiro, vamos entender o que seriam os marcos do desenvolvimento, né? Então, nós temos os marcos do desenvolvimento motor, que vai refletir diretamente, né, futuramente na fase escolar da criança, na escrita, né, na leitura e também na linguagem,
Nós temos os marcos do desenvolvimento da linguagem, que é bem específico, e ele acontece juntamente com o desenvolvimento dos marcos motores, e temos também o desenvolvimento intelectual, emocional da criança, que acontece tudo junto. Então, a criança, quando ela nasce, ela começa a desenvolver alguns marcos que um começa a ligar ao outro. Então, primeira coisa que a gente precisa observar, como que essa criança, quando ela nasceu, né? Era um bebê tranquilo? Era um bebê bonzinho? Era um bebê que chorava muito? Essa já é o primeiro fator de um possível atraso ou de um alerta, né? Quando a criança ela é muito tranquila, ou quando ela é muito, chora muito, ou quando ela tem muitas dificuldades, por exemplo, com toque, pequenininho a gente já começa a observar isso. Isso vai impactar principalmente aonde? Quando a criança começar a precisar utilizar do corpo e da fala para se desenvolver. E a fase que a gente mais observa dos sinais de alerta é por volta de 6 meses. Então, um bebê com 6 meses não olha no olho, ainda não consegue segurar a cabeça. Rastreio visual, não acompanha. Não tem esse rastreio. Não está na fase do engatinhar, não consegue ficar de 4 apoios. Então, assim, tudo isso são marcos que nós, enquanto profissionais da área da saúde, a gente vê como um alerta que vai refletir aonde? Quando ele chegar aqui na escola para você com 3, 4 anos. Que a maioria dos pais fala, eu vou colocar na escola só quando ele tiver 4, 5 anos. E aí fica aquela criança dentro de casa completamente segura. É uma criança que não pode escalar nada, é uma criança que não pode se sujar, é uma criança que não pode comer qualquer coisa, tudo tem que ser batido, tudo tem que ser amassado. E aí quando essa criança vai para o mundo social, que o primeiro mundo social dela é a escola, esses marcos do desenvolvimento vai ficar mais evidente essas dificuldades. Então é aquela criança que tem dificuldade para comer, para falar, para andar, e isso é pré-requisito para escrever. Então, crianças que chegam na escola com 4, 5 anos com atrasos nessas habilidades, vai ter sim dificuldades de aprendizagem, leitura e muitas das vezes fala. E muito importante também, eu falo também que a gente na escola fica até, não é constrangida, mas a gente fica em déficit, porque assim, mas o médico não falou nada, quando a professora fala assim, olha, observa o desenvolvimento do seu filho, não está de acordo, vamos acompanhar aqui, mas o médico, o pediatra não falou nada, e aí a nossa fala fica invalidada diante da fala de outros profissionais, mas a gente, porque consegue observar eles, eu falo a gente, porque eu penso que todo mundo é interessado na educação, assim como eu, então eu coloco a gente, porque aí toda a escola tem que estar interessada nessa formação integral da criança, e aí quando a gente fala desse desenvolvimento que não está em acordo com aquilo que a gente está esperando, porque a gente tem, não que as crianças de desenvolvimento é igual, mas a gente tem um parâmetro. Sim. E aí a gente fica invalidado diante de um médico nunca me falou nada, ninguém nunca me falou nada, ou uma vizinha nunca me falou nada, porque a vizinha é psicopedagoga, é isso, aquilo outro. Então, assim, a escola precisa estar preparada para olhar esse aluno, para olhar essa criança e o seu desenvolvimento e saber que não é só porque eu dei a instrução e ele não pegou porque não estudou. Não, vamos olhar ele como um todo, não é isso? E aí, Jennifer, o que você me fala aí sobre os marcos de desenvolvimento com relação à fala, quantos anos, o que a gente tem que esperar, qual o momento de alerta? Me fala um pouquinho aí. Geralmente, os pais aumentam esse estado de alerta por volta dos 3 anos, que é quando a criança já tem um repertório maior, já tem um repertório de fala, de comunicação, mas a linguagem, esse desenvolvimento da fala, ele começa ali por volta do primeiro ano de vida. Então, esse primeiro ano que a criança começa esse desenvolvimento, ele é muito importante, porque a gente primeiro precisa entender as diferenças entre fala, linguagem e comunicação. Que os pais, a família como um todo, geralmente está muito preocupado com a fala. Meu filho está falando ou não? Então, antes da fala, vem o processo de linguagem, que é esse entendimento dos símbolos, da comunicação. É olhar para essa garrafa e saber que ela chama garrafa, mas antes de eu nomear que é garrafa, eu escutei a minha mãe, o meu pai, falando diversas vezes. Garrafa, vou pegar a garrafa, toma sua garrafa com água. Então, a linguagem é essa compreensão desses sentidos, para depois a criança conseguir executar e falar.
Então, apesar desses marcos, né, dessa maior dificuldade da família perceber vir aos 3 anos de idade, a gente já começa a pensar isso ali também por volta dos 6 meses, 1 ano. Porque o primeiro ano de vida da criança é onde ela aprende o significado. Então, as primeiras palavras, né, a fala, ela geralmente aparece a palavra com significado por volta de 1 ano de idade, que é o papai, a mamãe, o vovô, o dá, o bola. Mas antes disso, ele precisou entender que todas as vezes que ele falou assim, ó, papá, o pai dele olhou e falou assim, ah, você tá falando do papai. E todas as vezes, né, que ele fez uma brincadeira com a boca e ficou assim, mamá, a mãe ficou super contente, falou, falou mamãe. Então, trouxe esse significado. Então, esse primeiro ano de vida da criança é um marco muito importante, porque ele está aprendendo o significado disso tudo, dessas palavras, e entendendo o poder da comunicação. De que todas as vezes que ele fala papai e mamãe, aquele ser que ele tanto gosta vai ali, pega, dá chamego, reforça. Justamente. Então, e esses marcos acompanham muito o marco do desenvolvimento motor. Porque a criança começa a explorar esse ambiente a partir do engatinhar, a partir do momento que eu sento, eu olho para o meu lado e falo, opa, tem alguém aqui, o que é isso? Então esse marco de desenvolvimento motor, ele é muito importante, porque é quando a criança aumenta esse repertório, ela sai ali do bercinho, do bebê conforto, que ela está só deitada, muitas das vezes olhando para o teto, que não tem, né, reforço, não tem ali coisas diferentes, brinquedos, estímulos que chamem a atenção. Então, esse marco do desenvolvimento motor nesse primeiro ano é muito importante, porque a criança consegue perceber esse ambiente e começar a falar. E aí, por volta dos 2 anos, que é um segundo marco muito importante de comunicação, é quando a gente fala assim, que é isso? Da onde veio tantas palavras? Onde a mãe fica meio surtada. A gente fala isso, né? Fala assim, nossa, o que aconteceu? Então, é um marco muito importante, que é onde acontece que dentro, né, da fonoaudiologia, a gente fala que é o boom de linguagem, que é quando a criança passa ali de falar 10 palavrinhas, mamãe, papai, vovô, passa a falar de 50 a 200 palavras e começa a juntar frases. Isso se tiver o estímulo da família, se tiver o estímulo da escola, porque se não tiver esse estímulo ambiental também favorecendo, aí também tem um comprometimento, né? Justamente, a gente precisa reforçar. Aqueles reforços de comunicação do papai, mamãe, precisa continuar existindo. Porque se a criança está a água lá em cima, ela só aponta e a gente entrega, ela não vai entender que ela precisa dizer, que ela precisa pedir, que ela precisa falar, né? Dá água, quer água. Se eu entrego tudo e eu não reforço esse processo de comunicação, eu não nomeio, eu não ensino para aquela criança que chama água, que eu sou a mamãe, que aquele ali é a bola, realmente isso não vai acontecer. E aí nós vamos ter uma dificuldade, né? Um atraso nesse marco, que a gente fala que é o atraso de fala. E aí isso vai repercutindo, porque aos 3 anos a criança já conta história. Aos 4 ela fala praticamente igual ao adulto, porque aos 5 esse processo de linguagem tem que estar pronto e apto, já tem que estar maduro. Então se a gente não tem esses marcos de 2, 3, 4, aos 5 anos ela também não vai conseguir adquirir. E aí esse marco de desenvolvimento maduro aos 5 anos inclui ainda troca de letras para falar plato. Então, né? E aí? Aos 5 anos, a gente espera que a criança já consiga executar todos os sons, justamente porque ela já está em processo, querendo ou não, de alfabetização. Sim. Ela precisa ter esse repertório para conseguir compreender e falar. Então, aos 5 anos, nós já esperamos que a criança tenha adquirido todos os sons de fala. Às vezes, realmente acontece uma troca, porque o marco é até 5 anos e 6 meses, mas é aquela criança que nós temos que pensar. Ela está com 5 anos e ainda tem muitas trocas. Troca o T pelo D, o P pelo B. Será mesmo que com 5 anos e meio ela vai conseguir adquirir tudo? Liga o sinal de alerta, né? Liga o sinal de alerta. Então a gente já pode pensar nessas trocas a partir desses 2 anos de idade. Porque aos 2 anos, os sons que a gente chama de bilabiais, que são esses feitos próximo à boca, ele já tem que adquirir todos. O P, o B, por isso que papai e mamãe vêm primeiro, porque é um som mais fácil, mais próximo da boca, né? Então a criança percebe. Então esse acompanhamento desses marcos, desses sons precisam ir acontecendo para que aos 5 anos e meio ela tenha todo o repertório. Inclusive já construa frases, porque também acontece isso. Ela fala, tem todos os sons, mas só olha e fala água.
não fala para você, nossa mamãe, nossa titia, eu quero água, essa água estava gelada, não faz comentários. Então também já nos dá muitos sinais de alerta. Uhum. Eu tinha até anotado aqui também sobre essa questão de, porque na escrita, quando a gente tem ali a criança que está falando com 5 anos, plato em vez de prato, braço em vez de braço, ou troca, eu vi uma criança trocando o G pelo D, uma coisa que não tinha nada a ver, mas eu tava trocando, enfim. Aí eu até falei pra mãe, olha, vamos ter cuidado, porque às vezes a mãe acha bonitinho, é aquela linguagem infantilizada e reforça isso, porque quando chega na alfabetização, isso vai trazer para a escrita também. Só que tem um detalhe importante também, que eu já tenho vivido e vejo vivenciado constantemente nas crianças. Processamento auditivo. Às vezes é um sinal de alerta que às vezes as famílias não sabem, nem têm essa informação de que um problema auditivo, a criança que tem ali uma infecção de ouvido constante, contínua, meio que gera uma massa ali no ouvido e ela fica escutando o som meio que abafado, então não tem essa peculiaridade do som, essa sutileza de perceber o V com o B, com F, e essa diferença do som. E aí é onde troca também na fala, porque se eu não estou ouvindo direito, na fala eu também não, e na hora de escrever eu também vou escrever errado. Então fica ali um processamento auditivo comprometido e muitas vezes a escola chama, olha, vamos procurar uma fono, e aí é a hora que eu escuto, mas meu filho escuta direito, e eu não escuto tudo, escuta até o que não precisa. E aí eu falo assim, não, a gente não está falando de escutar muito ou pouco, a gente está falando de como que está esse processamento. Se ele está ouvindo a letra que deve ser, fala um pouquinho sobre o processamento auditivo. Essa troca de do G pelo D, ela é muito comum. Mais comum do que se imagina. Sim, inclusive é um processo específico que a criança, a gente fala que anterioriza. Então, o G e o K, que é o G e o K, né, o sonzinho ali do C, ele é um som que é posterior, ele é feito atrás, na garganta. O T e o D, ele é feito na frente. Então, é uma dificuldade muito comum nas crianças, dessa troca. Justamente, elas começam aprendendo na frente, né? Os sons, e elas precisam ir posteriorizando. Então, isso depende de parte auditiva, para eu escutar que é diferente, a minha percepção visual, então, eu olhar, eu estar atento, eu ter alguém conversando comigo. Porque os bonequinhos da televisão não contam, porque a boquinha deles não mexem, é só abre e fecha. Então eu preciso ter alguém, o excesso de telas nesse momento é um impacto muito significativo, porque a criança precisa ver, ela precisa entender o ponto, essa leitura labial, né? A leitura. Então essa troca é mais comum do que esperávamos e do que imaginamos. Chega muito no consultório. E realmente a gente precisa trabalhar isso como um todo nas crianças, porque vai precisar lá na leitura e na escrita. Em relação à questão auditiva, realmente, muitas das vezes passa desapercebida, principalmente perdas leves. E nesse os primeiros 3 anos ali de desenvolvimento, acontece muito da criança chegar por volta dos 3, 4 anos, porque entrou na escola, ou então porque precisa de um desenvolvimento de linguagem maior, ela precisa compreender mais sentenças, mais comandos. Então, nesse primeiro ano, acaba que é tudo muito em casa, é um ambiente muito fechado, então eu aponto, e a família não percebe isso. A família fala assim, Amanda, pega a água e aponta. Nem sempre eu precisei ouvir e entender. Você está apontando, eu entendi o contexto, eu pego. Então, essa parte auditiva, nesses primeiros anos, muitas das vezes passa desapercebido. Por isso que é importante o teste da orelhinha, né, assim que nasce, na verdade, preconizado e obrigatório, justamente para pegarmos essas perdas auditivas já no início, tanto de perdas auditivas de grau mais acentuado, que realmente a criança não tem uma audibilidade, mas também perdas auditivas leves. E aí o acompanhamento da criança no decorrer do dia. Às vezes é muito confundido com desatenção também. Eu estou chamando, e ela não me escuta, ela não, que ela não está prestando atenção. Ela está muito concentrada na televisão.
Será que é realmente porque ele está concentrado na televisão? Ou é porque você está longe e esse som não chegou? Porque tem um outro som interferindo. Então, primeiro, para pensarmos em processamento auditivo, nós precisamos descartar uma deficiência auditiva, que ela pode acontecer por inúmeros fatores, sem histórico na família. Ninguém na minha família tem. Mas pode ser que ela aconteça por um processo de gestação, alguma medicação. Então, primeiro descartamos a deficiência auditiva. E aí, com exames específicos feitos pelo otorrino, pelo fonoaudiólogo audiologista, que faz a avaliação específica dessa audibilidade. E aí nós pensamos em processamento, que é essa questão de que a família chega geralmente no consultório com a queixa. Ela não entende. Eu falo, dou uma instrução e não entende. Parece que ela não está me ouvindo, mas se eu faço um som, eu falo alguma coisa que ela quer, ela me escuta. Primeiro, a atenção está muito voltada para aquilo que eu quero, e o processamento auditivo, ele aparece justamente nessas trocas muito próximas, de som de proximidades, né? Que a boca é a mesma, só muda aqui, por exemplo, o P e o B. O P, ele não vibra, e o B, ele vibra, mas é muito parecido, são sons muito próximos, a boca é muito próxima, mas a criança consegue pegar uma informação ou outra. Então, muitas das vezes, realmente vai vir essa questão da família. Não, mas ele escuta, ele entende bem, porque em casa tem contexto, tem um ambiente que ele já está acostumado. Geralmente, os comandos também são muito parecidos dos pais. Já sabe, né? A hora que a minha mãe já vem com aquela cara... Você já lê. Isso. A linguagem corporal ajuda muito. Isso. E aí, quando nós passamos para leitura, para escrita, principalmente que eu preciso ler e escrever, cadê a linguagem? Cadê aquela expressão do rosto? Não tenho. Eu não tenho mais essa essa associação que eu só cognição. É só cognição. Eu preciso escutar e escrever. Eu preciso ler e interpretar aquilo. E para eu ler e interpretar, eu preciso saber o que significa aquela palavra. Eu preciso entender a diferença desses sons, a diferença dessas letras. Então, faz todo um desenvolvimento cognitivo que eu não tenho mais esse apoio. Às vezes, no início também ali, tem apoio das figuras, a gente coloca, né, para a criança, escreva o nome dessa figura, já não deixa de ser um apoio. Mas quanto mais isso vai diminuindo, que nós temos mais informações auditivas, que tem mais carga linguística, fica em déficit. Então, as crianças ali, principalmente por volta de 3º e 4º ano, é onde essas queixas começam a aumentar. Porque tem muito conteúdo. O professor precisa falar. Sim. Ele fala assim, eu percebo, né? Isso. 3º ano, aí é onde aperta. É onde pega. Aonde constringe tudo. Onde chega e você fala, nossa, meu filho estava tão bem. As notas estavam maravilhosas, chegou no 3º ano e muitas das vezes não é o professor que não sabe. Precisa de mais leitura, precisa de mais compreensão, precisa de mais compreensão de tudo, porque é muito maior o conteúdo, é muito mais leitura, né? Então, é mais exigência. Sim. É muito e mais informações em que você precisa ter tido o repertório anterior. Então, você tem que ter trabalhado as habilidades anteriores, de corpo principalmente, para você entender, por exemplo, para escrever uma letra A, você tem que saber o que é em cima, o que é embaixo, o que é esquerda, o que é direita para escrever A. Uai, Amanda, como assim? Por que isso? Porque para me escrever o A, bastão, eu tenho que sair de um ponto, ir para um ponto mais alto, descer para esse ponto. Então, eu saí da esquerda, subi, fui para a direita e agora eu estou voltando para a esquerda. Isso, bastão. A gente nem foi para o cursivo, que é outra história que é muito mais difícil. Então, a criança ela tem que aprender essas habilidades anteriores para que ela tenha sucesso futuro. A gente vai na escrita agorinha, só voltando aqui a questão, então, para a gente fechar aqui, a questão das trocas de letras. E aí, então, na fala, criança, até que idade, assim, que a gente pode falar assim, não, ele tá, vou deixar você achar bonitinho, fala pra mãe, vou deixar você achar bonitinho até essa idade, depois disso, por favor. Por favor, essa troca não é aceitável de jeito nenhum. Até 1 ano. Até 1 ano. Até 1 ano. Porque realmente faz parte
desse reforçar, né? Essa voz mais infantilizada que nós usamos com o bebê, até para acalmar essa criança, para ela entender essas relações de construção de sentimentos, de emoções, que está em processo, né, de construção ali. Então, até o ano, realmente nós falamos muito assim, né? Com uma fala mais infantilizada, uma voz mais calma, mas a partir desse marco, a criança começa a adquirir os sons da fala. E ela só vai adquirir todos os sons se ela tiver modelo desses sons. Então, a partir de um ano, não existe... não, ela tem 2. O R, né, que é o R vibrante, o grande vilão das histórias, o R de barata, de arara, ele aparece na fala por volta entre 4 e 5 anos. Mas eu vou esperar chegar lá? Não, porque senão a criança não vai ter ouvido, ela não vai ter percebido. Então, com 1 ano já é morango, barata. Então, essa fala bonitinha, a gente precisa sempre dar modelo. É claro que precisa entender o quanto eu vou exigir dessa criança. Sim, isso é importante, mas não significa que eu vou reforçar. Então, eu estou com meu filho de 2 anos e ele ainda fala balata, ele não fala barata, eu não vou cobrar dele. Você precisa falar barata, mas eu vou falar, você achou uma barata? Nossa, onde essa barata estava? Porque ele escutou que era esse som e ele vai começar a perceber que, opa, eu estou falando diferente dos meus pais, eu estou falando diferente dos meus colegas, é assim que eu tenho que fazer. Então, essa parte de achar bonitinho e fofinho, até 1 ano. A partir desse momento, são marcos importantíssimos e que, se nós pensarmos, passa muito rápido. A criança de 1 para 5 anos, para ela adquirir todos os sons e para ter uma fala próxima à nossa, é muito rápido. Sim. Precisa que esse estímulo seja constante e adequado. E que todos estejam envolvidos. Vovó e vovô também, por favor. Todo mundo. Isso. Toda a família. Todo mundo, toda a família. Todos os envolvidos. Agora, Amanda, você estava falando aí de escrita e aí falou, porque vai ali na esquerda, vai para a direita, então a gente fala de lateralidade. Sim. Né? Então a criança precisa se reconhecer, precisa ter ali seu sentido proprioceptivo, né, de se encontrar no espaço ali, para poder ter, até para adquirir habilidade de escrita, ele precisa entender que a leitura começa aqui da esquerda, vai para a direita, o rastreio visual também, a escrita também, e quando eu vou escrever, mesmo que seja na bastão, eu tenho um processo a seguir. Vamos falar um pouquinho de lateralidade, tanto que isso é importante desde lá do engatinhar. O que se observa quando não se engatinha? Quais são os prejuízos disso lá para a fase da escrita mesmo? E um dia, a gente estava conversando sobre a questão até de pegar o garfo, né? Esse movimento de pinça, o tanto que isso é importante. Isso. Então, falando sobre o desenvolvimento da lateralidade, ela inicia por volta mais ou menos também dos 6 meses, né? Quando a criança começa a entender que ela tem um corpo e que esse corpo ele pode mover para a esquerda, pode mover para a direita, mas ele ainda não sabe o que é esquerda e direita, mas ele começa a entender que se ele levanta o braço esquerdo, o corpo vira para a esquerda. Se ele levanta o braço direito, o corpo vira para o lado de cá. Ele fala, opa, peraí, então isso aqui eu posso começar a mexer daqui para lá. Então, crianças com 6 meses que não se movimenta, que esse é o primeiro movimento que antecede o quê? O engatinhar. O engatinhar é o 4 apoio do bebê, né, da criança. Então, quando ele fica nessa fase do engatinhar, ele começa, junto com o engatinhar, trabalhar a descarga de peso, a propriocepção. Porque quando ele fica de 4 apoios, o que ele faz? Ele joga todo o peso na palma das mãos, ele projeta ali o corpo para frente, para trás, para frente, para trás. Aí ele olha um objeto, né, como a Jennifer falou, ele viu um objeto super diferente, brilhante, chamou a atenção, fez um barulho, ele, opa, peraí, deixa eu tentar ir lá. E aí ele, opa, tenta ir, não deu certo, ele volta. Aí ele pensa mais um pouquinho e fala, pera, se eu for mais um pouquinho, eu acho que eu alcanço. Nossa, não alcancei. E aí ele começa a ficar treinando esse alcance, até que ele começa a entender que se ele for com o braço direito e se ele vir com a perna esquerda, ele começa a fazer o que a gente chama de dissociação de cadeia, tanto de cintura escapular, que é essa região, quanto de cintura pélvica, que é a do quadril. E esse é o início do engatinhar da criança. Para que serve esse engatinhar? Que vai interferir também lá na fase da escrita. A criança, a gente nasce com os ossos em formação, né? Então, os ossos precisam de quê? De impacto para que eles aumentem. Então, quando eu estou de 4 apoio,
no punho, né, do bebezinho, não sei se todo mundo já observou, é aquela mãozinha gorda, aquela coisinha gostosa, parece que não tem emenda, né, na região do punho. Então, quando a criança começa a ficar de 4 apoio e fazer esse movimento aqui, ó, que a gente chama de preensão, o que que acontece? Essa pressão que a criança faz brincando, ela começa a dar impacto nesses 8 ossinhos que a gente tem no punho, e esses ossinhos começam a aumentar o espaço articular entre eles. Para que serve isso, Amanda? A gente observa o crescimento ósseo dessa criança e observa também se essa criança está começando a desenvolver parâmetros para que lá no futuro ela tenha uma desenvoltura de movimento de punho que vai facilitar o quê? A escrita dela futura. Então, crianças que não engatinham podem ter dificuldades na escrita? Podem. Não quer dizer que todas terão, não. Mas podem ter? Pode. Porque tem outras brincadeiras que a gente também pode fazer, né, que é parecido com engatinhar e vai dar tudo certo. Mas o que a gente diz é, quanto mais chão, habilidade de pré-requisito, deixar a criança explorar o mundo que ela está conhecendo, mais ela vai desenvolver o que a gente chama de noção de lateralidade. Noção de lateralidade, porque a lateralidade mesmo ela vai ser formada somente com 7 anos. Então, como eu sou psicomotricista também de formação, tem alguns testes dentro da psicomotricidade que a escola acaba nos exigindo muito. Por quê? Porque se a criança não tem essa lateralidade formada, ela pode apresentar uma não dominância. Como assim, Amanda? Todos nós nascemos com um lado do cérebro que é dominante, mas a gente não sabe ainda qual é esse lado. E aí eu começo a entregar para a criança o objeto na frente dela, ela vai com uma mão, ela vai com a outra mão. Crianças que já têm uma preferência de dominância antes dos 6 anos, que ainda não é a dominância, ele vai utilizar mais aquela mão, que já é um pré-determinante, né, que aquele lado talvez será o lado dominante dele. Mas tem aquelas crianças, né, que são canhotas e que a família não aceita e segura o outro lado e fala, não, você tem que pegar com essa mão. E aí o que acontece no cérebro? A neuroplasticidade vem e fala, opa, eu estou falando que seu lado dominante é o esquerdo, mas o direito que está indo, ele começa a mandar informação para o direito também tentar fazer aquela função. Só que não vai ser uma função o quê? Perfeita. Por quê? Porque fluida, o lado, né? Porque é como se ele tivesse que ficar pensando o tempo todo o que ele tem que fazer. Não é como se eu estou tirando carteira hoje. Comecei, eu tenho que ficar lembrando, nossa, eu preciso segurar no volante, eu tenho que pensar que eu tenho que freio. Nossa, o primeiro é o do freio, o segundo é o da aceleração. Aí, peraí, tem uma rótula ali, para onde que eu tenho que virar? É para a esquerda, é para a direita? Então, tudo isso só vai automatizar, só vai ficar pronto depois que o meu cérebro entender, sem que eu precise gastar energia para pensar. Então, a lateralidade, ela também é dessa maneira. Por isso que se a criança demonstra uma interesse por um dos dois lados, a gente tem que estimular aquele lado. Claro que a gente não vai deixar o outro. Por quê? Porque o cérebro está meio que dando um norte de que aquele lado é o lado mais dominante daquela criança. E aí essa dominância forma por volta de 6, 7 anos e a lateralidade por volta de 7 anos. Então, se eu não tenho essa lateralidade formada, eu vou ter dificuldade para dançar, para escrever, para contar, e entre outras coisas, né? E eu observo muito essa questão, às vezes, da lateralidade não formada, mas eu percebo muito crianças que têm dificuldade de aprendizagem, eles têm também essa dificuldade de lateralidade, mas não é que é essa dificuldade de lateralidade. Deixa eu explicar. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma atividade no microscópio, e aí a gente percebe que aquelas crianças que têm dificuldade de aprendizagem, para fechar o olho e olhar só com para poder identificar, é uma loucura, não consegue. Então, assim, aí a gente percebe que atividades que você coloca para ter um equilíbrio, ali, andar em linha reta, também eles têm dificuldade. E aí eu fico observando, não só essa questão de lateralidade direita e esquerda, mas essa questão de conhecimento do próprio corpo, de se reconhecer no espaço. O controle postural, lembra lá do exemplo do primeiro sinal de alerta da criança com 6 meses, quando ele começa a querer ficar de 4 apoios, o que ele faz? Quando ele fica de 4 apoios, que ele pensa, opa, peraí, eu tô aqui firme, eu vou tentar levantar um dos meus braços. Quando eu tento fazer isso, a criança está olhando para o que ela está fazendo e ela está começando a desenvolver ali o quê? Uma instrução chamada figura fundo, que vai interferir lá na alfabetização também. Quando ela parar, olhar para a letra que ela tem que escrever,
ela saber que a letra tem que caber dentro daquela linha pequena, não daquela linha enorme. E essa figura funda, ela inicia o processo por volta dos 6 meses, mas ela só finaliza quando a criança está na fase da alfabetização. E é tão interessante, Amanda, também, essa questão de fase de alfabetização, e assim, eu tenho, e a gente pode abrir essa discussão aqui, porque é uma realidade que eu vivencio, e de repente, por isso que eu falo que a saúde tem que andar junto com a educação, porque eu preciso, e eu vou atrás de você o tempo inteiro que eu tenho dúvidas, por quê? Porque a escola precisa estar em acordo com o desenvolvimento integral da criança. Eu não posso simplesmente querer que ela faça dessa forma se ela não tem habilidade, pré-requisito para concluir aquele tipo de atividade. Só que algumas coisas a gente percebe que é mais fácil, não é porque é mais fácil que tem que ser feito, sempre. Por exemplo, letra bastão. Letra bastão, ela é mais fácil, a gente compreende para a criança, mas a letra cursiva, ela tem uma funcionalidade, ela é importante ser trabalhada na escola. Então, assim, o que você sugere? A partir de quantos anos que a gente começa ali com a letra cursiva? Porque, assim, na escola, eu começo com a letra cursiva, você vai abrir os olhos e vai falar, Riana, calma. Eu começo com a letra cursiva ali por volta dos 4 anos, mas é uma letra cursiva mais tranquila, no sentido de, vamos fazer o A cursivo? O A é assim, ó, a bolinha, puxa a perninha. Por quê? Porque eu associo aquilo, porque eu sei que eles não vão conseguir pegar de um ponto, subir, voltar com aquela perfeição. Então, eu associo aquilo que eles já conhecem com a realidade do cursivo, para eles poderem já ir reconhecendo esse cursivo. Eu não obrigo as crianças com 4 anos a escrever cursivo. A gente trabalha esse reconhecimento, até porque a gente precisa reconhecer, cada letra tem 4 estilos diferentes de escrita. Então, se eu não começo lá atrás, se eu deixo tudo para alfabetização, fica parecendo que é uma nova língua que eles estão aprendendo. E a gente sabe que a maioria das escolas estão deixando para apresentar a letra cursiva somente na alfabetização. Ora, e eu considero que a alfabetização as crianças já têm que aprender tantas coisas e tem que aprender como se fosse um novo idioma, um novo alfabeto. Vou dar um exemplo clássico. Criança gosta de leite, né? A maioria gosta de leite. Amanda, o que tem a ver leite com a escrita? Vamos lá que vocês vão entender. Quando a gente oferece um leite para uma criança de 2 anos, vou pegar aqui 2, que é o boom, como diz a Jennifer, né? Do desenvolvimento. A criança com 2 anos, ela acha e ela tem certeza que ela já dá conta de fazer tudo. E aí você dá para ela um leite, um Toddy, sei lá, e uma colher. A criança que nunca foi ofertado, mas que ela ficou observando como que todo mundo fazia. Ela vai abrir o pote, ela vai derrubar, ela vai pôr o Toddy dentro do leite e ela vai fazer o quê? Mexer. Olha aqui o movimento. Ela vai mexer. 2 anos, certo? Uhum. Não, menino, pelo amor de Deus, deixa que a mamãe arruma pra você que você vai fazer sujeira. O que eu tirei ali da criança? A primeira oportunidade que a criança tinha de desenvolver a habilidade. E quando que a criança desenvolve essa habilidade? Em casa, gente, brincando. Não, mas lá em casa ele não faz nada, eu dou tudo na mão dele. Eu preciso oportunizar. Eu tenho que dar dificuldade para a criança. Se eu não der dificuldade para o meu filho vai ter limitações. E aí, quando você fala de ofertar a letra cursiva com 4 anos, com 2 anos ele já tinha que estar mexendo a colher. Você concorda? Só vou mudar a posição da colher. Você concorda que... É o mesmo movimento. É o mesmo movimento? Uhum. A diferença é o quê? Pega. A única diferença é a pega. A pinça, né, ali, né? A pega. Por quê? Porque, como a gente falou anteriormente, os ossinhos do punho ainda estão em processo de formação. Ele precisa estar todos crescidos para que a criança tenha uma habilidade de punho, que a gente chama de destreza manual formada, para ela conseguir escrever de forma fluente cursivo. Então, crianças que têm dificuldade de crescimento ósseo, né, tem uma doença específica, eu não posso exigir. Isso é uma das questões que também, às vezes, eu vou na escola e mostro para a escola isso aqui que eu estou falando para você. Uhum. A criança está com 6 anos, 7 anos, mas a idade óssea dela é 6. Todo mundo já está escrevendo textão. Não vai conseguir. Para ela não vai. Então, ela vai ter que continuar, talvez, no bastão. Porque o bastão, ela gasta menos energia. Aqui eu gasto muito mais energia. Uhum. Não é questão de fácil, é de gasto de energia, gasto calórico. Isso, porque para escrever, eu também preciso da cognição como a leitura. Uhum. Então, a leitura eu decodifico o som,
Eu penso em como que vai ser aquela palavra, e aí vem a parte da escrita. Opa, peraí. Aí eu tenho que mandar a informação novamente para a área motora no cérebro, e ele tem que me falar, olha, agora você vai ter que escrever. Pensando em esquerdo, direito, vamos lá. Primeiro a gente vai começar do lado esquerdo, e tudo isso, na criança pequena, ela tá igual eu quando eu comecei a tirar a carteira de motorista. Pensando em tudo. Ela tá aqui assim, ó, e ela tá assim. Agora eu fui pra lá, aí, ó, a criança começa a escrever, ela para. Ela para pra ela lembrar. Aí ela faz o som. É B ou é P? Aí depois ela para. O B ele tá pra esquerda ou tá pra direita? Isso. E a criança pergunta isso, porque eu tenho uma filha de 6 anos que me pergunta, mãe, o B tá pra que lado? Né? Então a gente tem que entender que esse processo depende muito mais, não só da escola e nós como terapeuta, mas muito mais da família, de dar essas oportunidades para a criança na primeira infância dessa criança. Eu não quero mandar para a escola, ok. Então facilita o nosso processo, deixa essa criança ser independente em casa para quando ele entrar na escola, essa criança seja o quê? Independente, ela consiga fazer as coisas sem ter ajuda. E aí é onde entra novamente as telas prejudicando, porque as crianças não estão fazendo nada. Só na tela. Fica na tela. E aí, e quando muito, nem não procura para digitar, não. Já fala lá o nome do vídeo e aí ele já aparece. Aí são 2 prejuízos. Prejuízo da linguagem, que vai refletir na fala, e prejuízo na área motora e na área emocional também. Porque as crianças estão ficando o quê? Sem regras, sem limite, crianças extremamente imediatistas, crianças que erram uma coisinha, quase entram em depressão. Por quê? Porque não aceita errar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e dar mais oportunidade. E essa questão da escrita cursiva, e volta a repetir, da importância de se trabalhar a escrita cursiva e para chegar na alfabetização já sabendo. Por quê? Porque a gente sabe que a escrita cursiva, ela tem um processo, ela é mais difícil, e ela tem um processo cognitivo importantíssimo na memória. Por quê? Porque quando a gente, e eu uso até essa técnica, quando eu quero falar o nome de alguém, eu não lembro o nome da pessoa, toda vez eu fico assim, nossa, como é que é o nome daquele mês? Eu vou lá, pego o papel e escrevo. Depois que eu escrevi, acabou. Eu não esqueço mais, a memória é outra. Então, quer dizer, você ativou uma área do cérebro que você não está usando muito. Exato. Perfeito. E quando eu trabalho só a bastão, eu vou ter dificuldade de saber a separação de sílaba, onde que começa, onde que termina. Eu tenho outras dificuldades. Então, assim, pode escrever só a bastão? Pode. Ah, mas o mundo todo está em bastão. Ok, mas a cursiva, ela também tem sua importância e a gente não pode desvalorizar isso. E como terapeuta ocupacional, a diferença primordial para mim entre a bastão e a cursiva, né, para que os pais entendam, é que a criança que sempre escreve bastão, ela vai sempre ter dificuldade do que é começo, meio e fim. A criança na cursiva, isso vai ser algo que para ela vai ser natural. É um processo de comecei aqui, desenvolvi e finalizei aqui. Escrevi Amanda. Meu nome era terrível, né? 3A. Eu lembro de escrever o D para a esquerda muito tempo, né? Aquele pauzinho que o professor ensinava. Então, assim, por quê? Eu tenho essa memória. Mas eu escrevi com quantos anos? 6 para 7 anos. Foi tarde? Foi. Mas naquela época, o que a gente fazia? Brincava na rua, a gente subia em cima do pé de fruta para comer fruta lá de cima. Então, a gente utilizava do corpo para ganhar essas habilidades. E quando entra na escola, a gente não tem perca. Pelo contrário, a gente flui, a gente vai. Né? Em 1 ano, a criança está lendo e escrevendo tudo. Hoje, as nossas crianças entram na escola com 2, 3 anos, está com 7, 8 anos, ainda não consegue ler e escrever. O que está acontecendo? Tá muito difícil e cada vez mais a escola está sendo invalidada. Isso. E aí, a hora que eu peguei e fui correr atrás da neurociência para poder estudar e chamar recurso da saúde mesmo para falar, vamos aqui, ó, vem cá, essa criança aqui está com dificuldade, por quê? Vamos atrás, vamos entender o porquê que não está nesse processo aqui. Então, assim, muitas vezes chega um aluno novato, eu preciso entender se é déficit de conteúdo, se é déficit de aprendizagem, o que é, porque também a gente percebe muito isso, déficit de conteúdo. Então, a gente não sabe, se não foi ofertado para a criança, como que ela vai receber, como é que ela vai oferecer aquilo que ela não aprendeu? Isso. Né? Então, eu não consigo. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o ensino bilíngue. Lá na escola, a gente tem inglês todos os dias. A gente não é bilíngue, porque para ser bilíngue, toda a equipe tem que estar falando inglês. Então, a gente tem
tem aula de inglês, não aula em inglês. Como muita gente aí tá falando que é bilíngue e não é bilíngue nada, a gente sabe que aqui em Goiânia tem poucas escolas bilíngue, né? Realmente. Então, assim, lá na escola a gente tem o projeto Segunda Língua e a gente tem o ensino do inglês desde os 3 anos. E eu lembro que na minha época, quando se falava assim... eu acho que na minha época eu fazia faculdade, não vou falar que eu também não sou tão jovem assim, mas eu já estava fazendo faculdade, e aí falavam assim, não, com 6 anos não é bom falar inglês. Por quê? Porque confunde, tá alfabetizando em português, na língua materna, se for falar inglês, isso vai trazer uma confusão. E a gente sabe hoje, com os estudos da neurociência, que não é assim, é rico esse conhecimento. Vamos falar um pouquinho aí dessa linguagem, desse ensino bilíngue, o que você me diz disso? Deixa eu só passar antes da Jennifer, só não é bom quando essa criança já tem um diagnóstico. Ah, sim. Ponto. Quando essa criança não tem um diagnóstico, Jennifer. Isso. É isso que nós temos que pensar, né? Se a criança tem um diagnóstico, principalmente, que interfere no desenvolvimento de linguagem, nós temos que pensar que ela vai ter dificuldade em 2 línguas diferentes. E aí nós temos que colocar, muitas das vezes, prioridade. Acho que essa aqui é a palavra. É priorizar o que é mais necessário para aquela criança naquele momento. Então, vamos pensar em uma criança com diagnóstico primeiro, né? Então, ela tem algum diagnóstico que interfere no processo de linguagem, de aprendizagem como um todo, seja um transtorno do espectro autista, um transtorno de desenvolvimento de linguagem, uma apraxia de fala na infância, os inúmeros diagnósticos que nós temos de linguagem. A criança precisa se comunicar, é a principal base de início. Ela precisa aprender a linguagem, a fala como forma de comunicação e uma comunicação funcional. Os nossos pares, de uma forma geral, falam o português. Então, muitas das vezes, aquele gasto energético para eu conseguir entender a minha língua materna, o português, mais uma segunda língua, pode ser que dificulte esse processo. Porque as dificuldades que ela teve para aprender a língua materna, o português, ela vai ter, e de uma forma mais exacerbada ainda, uma segunda língua. Por quê? Porque a minha língua materna eu escuto o tempo todo. O tempo todo tem alguém falando, tem alguém me mostrando aquilo, eu vendo essa boca, por mais que às vezes não tenha o estímulo adequado, mas mesmo assim eu sou carregado dessas informações. Uma segunda língua não. Então eu vou ter um momento específico, então se torna mais difícil. E muitas das vezes a gente precisa pensar no aspecto emocional também, se torna frustrante. E aí nós temos o histórico da criança que não erra. Né? A criança que não pode derrubar nada, que o meu pai e a minha mãe é perfeito, eles também não erram, porque a gente passa muitas das vezes essa impressão para a criança. Eu lembro disso, que quando eu era criança, o adulto era maravilhoso. Quando eu fosse adulto, eu ia saber tudo, não ia errar. Então, nós já temos essa criança, né, vindo que é imediatista, que eu assisto um desenho, que o desenho é rápido, que tudo é rápido, que é perfeito, que eu aprendo rápido. E aí eu já tenho uma dificuldade de comunicar. E eu ainda agora, nossa, você me vem com outra forma de comunicação que eu não consigo também. Então, muitas das vezes, pensando principalmente em sala de aula, que a gente sabe que é um local multifatorial, né? Que tem vários eventos acontecendo, um universo próprio. Então, eu tenho uma criança que tem uma dificuldade em linguagem, em comunicação, que já é difícil para ela acompanhar, né? A comunicação como a dinâmica mesmo, né? A comunicação como um todo, as aulas, entender tudo que está funcionando, conversar com os meus amigos. E agora eu estou dentro de um ambiente com outra língua. Então, muitas das vezes ela não está entendendo nada, por conta da dificuldade específica mesmo. Então, eu não estou entendendo, eu estou entediado, eu tenho tudo muito rápido, né? Eu tenho a televisão que é rápida, eu tenho os estímulos que são rápidos, e de repente eu estou em um ambiente que eu não conheço. Então, essa criança vai começar a apresentar demandas de comportamento. É a criança que fica irritada, é a criança que muitas das vezes, nesse momento, briga com o coleguinha, derruba tudo no chão, sai correndo. Mas para as crianças típicas... Agora vamos para as típicas. Agora, as crianças típicas, não. Porque a gente tem o desenvolvimento como um todo. Né? A gente já está ali do período, novamente, né? Desde o momento que a criança nasce até os 5 anos, é janela aberta de linguagem. Então, essa criança está em total processo de aquisição, a neuroplasticidade. Então, quanto mais cedo, realmente, esse início por volta dos 3 anos. Trabalhando ali a todo vapor na primeira infância. Então, é importantíssimo a gente poder incentivar. É importantíssimo já começar, porque ela está com esse cérebro, esse cognitivo preparado para começar e para receber todas essas informações. Ele está apto. E a gente sabe, né, que quanto mais precoce, quanto mais cedo, mais fácil e mais fluido isso fica. Sim. Porque a criança está em processo de desenvolvimento
desenvolvimento. Então, em uma criança típica, já temos estudos suficientes que diz que não interfere no processo de aquisição da linguagem, porque ela está apta para receber as duas. Ótimo. Então, a gente está aqui quase terminando, só para a gente poder falar um pouquinho aqui, que também é dúvida para todos, né? E a gente vamos ter outros momentos para falar, mas eu queria falar um pouquinho sobre alfabetização, sobre a leitura, porque assim, a leitura ela precede a escrita, isso tem que ficar base, Claro, né? sim. Tem que ficar claro para todos. Então assim, mas ele sabe escrever e a letra dele é linda. Não, ele não tem que ser copista. Ele precisa ler, a família precisa incentivar a leitura, porque não é só quando chega na escola, todos os familiares precisam estar ali incentivando a criança com livrinhos, mostrando, para ele poder entender que começou aqui, ele até finge que tá lendo, né? Com o dedinho segurando ali, fingindo, passando por aquele todo o processo, escutou aquela história várias vezes, ele mesmo vai repetir, né? Como se estivesse contando a história. Então a gente precisa incentivar isso. Até porque, eu li um livro bem interessante sobre neurociência, falando sobre que a gente não nasce pronto para ler. Então, assim, o nosso cérebro ele foi preparado para falar. Se a gente convive com pessoas que falam, ele vai falar. Mas se a gente convive com alguém letrado, não é por isso que a gente vai aprender a ler. Então, o nosso cérebro utiliza recursos, e ele chama até de reciclagem neuronal, para poder utilizar para reconhecer o alfabeto. E aí tem até um problema aí grande que a gente fala assim, qual é o melhor método? E fica aquela chatice toda. E a gente sabe que a grande maioria ainda se utiliza do método global, que é pegar a palavra como um todo e traz para a criança e ela fixa aquela imagem e aí decora aquilo como se ela estivesse sabendo ler. A verdade é que as coisas não funcionam desse jeito. O alfabeto está ali, primeiro eu preciso aprender o alfabeto, eu preciso aprender o som daquele alfabeto, não é o nome das letras, porque, por exemplo, o C, ele não tem o som de C, tem som de C, né? Então, sim, tá diferente. Então, mas a família do K, Có, Cu tem o C e o Si que tem um som diferente, tem todos esses contrapontos aí que atrapalham, prejudicam essa aprendizagem se ela for de uma forma racional. Então, a aprendizagem da alfabetização, ela é uma memorização mesmo. A gente sabe que tem que aprender as letras, ela é difícil, a gente tem que compreender toda essa dificuldade e, principalmente, a gente tem que entender como que esse cérebro aprende. Para a gente poder ensinar com as crianças e entender como que ela se apropriou desse conhecimento. Qual é a área do cérebro que está sendo trabalhada agora? O que eu posso? Eu preciso trabalhar o som, eu estou ali no temporal, estou trabalhando com imagens, vai ali para o occipital. E aí vai trabalhando isso e vai dando pistas de uma forma que o cérebro num todo, esse cérebro típico, vai conseguir. O atípico, a gente sabe das dificuldades dele, mas a gente sabe também que quando a gente trabalha um método silábico, ele é muito bom também. Então, até a Maria Montessori fala que aquilo que é bom para as crianças que têm uma dificuldade, as outras é excelente. Isso. Então, quando a gente trabalha o som, a gente trabalha as sílabas, então a gente precisa, esse método fônico, né? A gente precisa voltar e precisa resgatar isso e levantar essa bandeira de que o melhor método da alfabetização é o método fônico. É assim mesmo? Isso. Justamente porque o método fônico, ele traz a base do processo de comunicação. Então, aquilo que a Amanda estava falando, né, que até a filha dela faz. A criança pensa na palavra, pensa no som e executa na escrita. E executa na leitura, ela consegue associar. E aí, novamente, ela precisa, para ela ver as letras U, V, A e saber que é o som de U, ela tem que pensar, então é esse o som, U, V, A, que forma uva. O que é a uva? Já vem uma imagem mental. Quando eu falei uva, todo mundo aqui pensou em uma uva. Todo mundo pensou. Então, a criança na leitura faz esse processo mental. Então, ela lê, ela interpreta aquilo e traz a imagem. Por isso que é importante o componente de linguagem anterior. E a questão dessa produção de entender que aquela letra tem um som, facilita no processo de leitura. Porque a criança realmente entende o que ela está lendo. Ela compreende. Ela está lendo e interpretando. Ela não está só decodificando, né? Eu lembro, a minha mãe conta uma história, não sei se vocês conhecem, mas eu acho que às vezes vocês lembram, do Silvio Santos, que tinha uns livrinhos de histórias infantis, que tinha um CD que contava a história. Então, a minha mãe colocava, ela conta que eu tinha 3 anos, ela colocava para eu escutar
E eu ia acompanhando a história. As visitas chegavam, eu lia o livro para elas, porque tinha um barulhinho quando passava a página. Então, o processo eu decorei, eu sabia todo tudo. mundo encantado. As visitas falavam, gente, ela sabe ler com 3 anos, o que é isso? Justamente porque isso fazia parte da minha dinâmica. Era algo que a minha mãe incentivava muito, e aí, quando eu cheguei à escola, né, quando eu cheguei nesse momento, era algo que já fazia parte da minha vivência. Por mais que às vezes não da forma adequada, que a minha mãe não tinha conhecimento sobre, mas ela foi me trazendo essas experiências. Sim. Então, a família pode ajudar nesse princípio também, de trazer essa experiência. Eu vou ler um livro, você também vai ler o seu livro, pode folhear, eu vou ler para você, ter esses momentos. Enquanto eu estou lendo para a criança à noite, eu vou mostrando para ela a palavra escrita, ela vai acompanhando e vai trazendo, né, todo esse repertório cognitivo, essa bagagem, para que quando ela chegar na escola, não seja tudo novo também, né? Sim. Esse monstro de 7 cabeças de eu cair de paraquedas em um lugar que eu não sei nada. E até porque a alfabetização é uma série tão difícil que tem que aprender, tem que aprender o som, tem que aprender a escrita, e ainda tem outros requisitos que hoje a gente tem um grande fator em desfavor, que é a atenção. Quando a gente não tem atenção, a memória fica prejudicada, o entendimento fica prejudicado. Então, assim, a gente tem isso também que tem que ser observado. Olha, essa criança não está bem com a memória. Vamos observar essa memória. Será que é memória ou será que é atenção? O que será que está acontecendo aqui? Então, precisa ter esse olhar cuidadoso. Eu tinha muito mais coisas para falar aqui. Eu queria falar sobre dislexia, eu queria falar sobre disgrafia, eu queria falar sobre tantas coisas, até uma parte importante até que eu comentei com a Amanda. E se a gente continuar essa gravação e interromper só a live? Sim, eu acho que é uma boa. A live já vai acabar, então nós já vamos nos despedir e a gente continua com a nossa gravação. Depois vocês vão assistir o vídeo completo no YouTube e no Instagram da escola eu vou colocar qual que é o link. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Aí, meninas, eu acho que a gente pode falar agora sobre, eu já falei da atenção, né, da memória, a importância de uma escrita adequada, ou seja, o processamento auditivo. Então, aqui, ó, eu escrevi aquela questão da troca das letras, né? Então, assim, como que tá essa questão da escrita? Eu escutei, mas eu escrevi errado. O que a professora precisa observar para poder entender que, nossa, tá igual a fala, ou porque, assim, existe uma diferença do que eu escrevo, do que eu li para o que eu entendi, e do que eu escutei para o que eu... para a grafia, né? Então, o que o professor tem que observar? Como que a escola pode ajudar essa criança nisso? Qual o sinal de alerta? O maior sinal de alerta são os tipos dessa troca. Então, a criança troca os sons que a gente fala que são traços de sonoridade. Então, o P e o B, que são sons muito parecidos, novamente, né? Muito parecidos em boca, em percepção de ponto articulatório. É uma troca por traço de sonoridade, T e D, M e N, que também são próximos, F e V. Então, se é uma troca por traço de sonoridade, já nos aumenta um estado de alerta muito maior, que, opa, essa criança não está ouvindo, ela não está percebendo a diferença nesses sons, porque eles são próximos, ela está usando o meu apoio, então ela não está percebendo auditivamente isso. Ou então é uma troca, muitas das vezes, por questão visual, que acontece muito também, né, Amanda? Então, o famoso lado das letras é para a direita ou para a esquerda? Então, essas diferenças entre eu analisar, o meu aluno está trocando, ele está com erros ortográficos. Qual o tipo desse erro ortográfico? Ou então é um erro... Precisa entender o sentido do erro. O porquê que ele está acontecendo. E aí, trocas que a gente fala de surdo sonoro está muito relacionado à linguagem, a esse processamento auditivo, seja de uma questão de uma deficiência auditiva mesmo em si, ou de processamento, que eu estou processando essas informações, que é um nível cerebral, que nem sempre, né, está associado à deficiência auditiva. Então, eu escuto, mas eu não entendo. Isso é o processamento auditivo. Eu escuto, mas eu não consigo perceber essas diferenças. Ou a criança, é aquela criança que vive gripada. Mas aí os pais falam, não, é normal, acontece. Tem o ouvido até
Sim. Sai secreção. Sai secreção, fica com aquela otite, né? Aquela infecção de ouvido que chega, sai. Então, será que essa criança que vive gripada, ela está recebendo esse estímulo? Possivelmente não, porque tem líquido nesse ouvido. O líquido interfere nesse processo de audibilidade. Ou é uma troca por questão de lateralidade, ou é uma troca porque tem múltiplas representações. Eu escrevo com SS, C cedilha, um S só. Então, o tipo dessa troca é muito mais pensar nesse sentido. Ele está tendo trocas, mas o porquê dessa troca? Qual o tipo? Que é onde a gente vai conseguir entender melhor essas dificuldades. E que, inclusive, nos traz os traços para dislexia. Então, próximo tópico. Os traços para dislexia. Tópico. Isso. Porque, assim, dislexia, aí entra a fono e entra a TO, porque aí ele vai escrever ali o B, ele troca o B com o D, que um é para direita, o outro é para esquerda, na hora que ele vai reconhecer essa escrita. Ele, na hora de ler ali, ele salta linhas, porque ele tá meio ali confuso com essa questão de sequência. Então, sequência de fatos também, a gente tem uma dificuldade de sequência de fatos. Então, são vários fatores que aí eu acho que eu preciso de vocês duas, né, para poder falar um pouquinho sobre dislexia. E o que é mais importante, sumiram os diagnósticos de dislexia, gente. O que aconteceu crianças com a dislexia? Tem muita dificuldade de escrever cursivo, tá? Então. Todas praticamente que eu já atendi escreve de letra bastão. Então, e aí, o que eu pego na escola? Eu até falo assim, fica parecendo assim que são ondas. O diagnóstico O diagnóstico está sendo de ondas. Quando eu abri a escola 17 anos atrás, tinha uma onda de dislexia. Todo mundo dislexia. Aí depois uma onda de TDAH. Todo mundo TDAH. Eu não estou desmerecendo o diagnóstico, como o autismo também agora está numa onda, mas não estou desmerecendo, mas fica parecendo a época do Covid, que todo mundo só tinha Covid, ninguém mais tinha dengue, não tinha nada. Então é isso. Eu não pego mais, eu questiono as neuropsicólogas que fazem avaliação, questiono. Mas essa criança não estava parecendo que era uma dislexia? Você avaliou isso? Olha, a consciência fonológica dela está em déficit. Será que não seria aqui um caso de dislexia? Não, é TDAH, é só problema de atenção. Eu falo assim, mas aí ela toma o medicamento, mas não flui. Por quê? E as mães, na maioria das vezes, acreditam que o remédio vai ser a salvação. E eu falo mesmo para elas, falo assim, olha, o remédio, ele não é a pílula da Emília, que é a pílula do conhecimento, sabe? A Emília tomou e começou a falar. Então não é essa pílula do conhecimento. Por quê? Porque ela vai começar a tomar o remédio e vai ter atenção. Mas o que prejuízo que já perdeu? E as coisas que já se passaram? E como que tá esse processamento aí? Precisa de mais coisas. Então aí eu vejo que eu fico perdida com esse negócio. Me fala um pouquinho, não tá tendo diagnóstico de dislexia? Como que tá isso? Tem muitos. Ainda tem muitos diagnósticos. Você pega diagnóstico de dislexia? Sim, tem. Que bom. Eu fico feliz em saber que ainda as pessoas estão conseguindo diagnosticar dislexia. Mas acaba que assim, geralmente quando chega, geralmente é como uma comorbidade. Não chega como sendo, por exemplo, o diagnóstico primário. Então vem como TDAH e dislexia. Ou TEA e dislexia. Chega muito assim. Entendi. Acho que o ambiente que eu trabalho também, né, uma das clínicas em que eu atuo, é uma clínica com psicopedagogas. Então, o nosso olhar é muito para a parte da alfabetização. Então, por isso que eu tenho muitos pacientes que têm, né, ou ali uma suspeita ou um diagnóstico de dislexia, porque acaba que é um público-alvo, mas que realmente está passando desapercebido por conta de muitos outros diagnósticos, às vezes uma dificuldade nessa avaliação. Uma questão também que acaba que ainda acontece, a dificuldade do profissional de encaminhar para o colega fazer uma avaliação. Sim. A avaliação da dislexia, ela precisa ser uma avaliação multiprofissional. Sim. Eu como fono, não consigo fechar sozinha, a Amanda como terapeuta ocupacional, o neuropsicólogo também não. Então, é justamente esse olhar como um todo, porque a gente precisa tirar todos os viés. Quando um paciente chega para mim, ou é o que eu percebo, ou vem da neuropsicóloga, né, com uma suspeita de dislexia, primeira questão que eu preciso avaliar, habilidade auditiva. Eu preciso verificar, porque um dos traços, né, de maior dificuldade é troca surdo-sonoro. A criança com dislexia tem muitas trocas nesse sentido. Mas eu preciso descartar o componente auditivo, eu preciso descartar o componente de processamento auditivo. Então, ok, não é essa dificuldade.
A gente já verificou tudo isso, trabalhamos atenção, trabalhamos parte de cognição e ela ainda permanece com dificuldade de consciência fonológica, né? Que é essa percepção de que existe uma letra, um som, um nome, essas nuances. Então, a gente precisa trabalhar como um todo. Ou então, eu também preciso verificar se ela tem repertório base para isso, né? Ela não está conseguindo ler e interpretar porque ela não conhece essas palavras? Ou no verbal ela conhece, e quando passa para a leitura ela já não consegue mais interpretar no momento da escrita. Então, por isso que precisa ser essa análise. Mas ainda tem, mas realmente acaba que vem muito nesse sentido, né, Amanda? Chega com outra questão. O TDAH é o clássico, ele é TDAH. Lá em casa todo mundo é também. É desse jeito. E tá ficando até sério, porque quem é TDAH deve estar sofrendo nesse momento, né? Sim. Porque, gente, TDAH tem prejuízo. Sim. Por exemplo, e acaba que tá banalizando, né? Tá banalizando o diagnóstico. Sim. A pessoa com TDAH, ela tem dificuldade de organização. Gente, quer uma coisa mais triste do que você não dar conta de ser organizado, você perder chave toda hora, você não saber onde você guarda as suas coisas. Se planejar. Isso interfere na vida social. Nossa, eu marquei de viajar com o pessoal, cheguei lá no dia da viagem, deixei o passaporte em casa. Ou nem sei cadê o passaporte. O TDAH é assim. Gente, isso leva prejuízo muito significativo para a vida da pessoa. Aí não, deixei minha chave dentro do carro, mas é meu TDAH. Todo mundo tá levando, tá vamos brincando parar com de isso. brincar, porque é muito sério. E a dislexia, quando chega para nós também, chega da seguinte forma. TDAH com dislexia. Mas por que chegou para a TO? Geralmente, ficou lá na psicopedagogia ou ficou lá, sei lá, em qualquer outra área, tentando trabalhar, como a Jennifer falou. Segurando o paciente, não fluiu. E segurando e não Amanda, fluiu. fulano, agora que a gente descobriu que ele tem dificuldade nas AVDs. Como assim? E não fez avaliação motora. Não fez uma equipe avaliação multi não motora. faz, muitas E aí é uma vezes. criança que tem déficit funcional de atividade básica da vida diária. E aí manda para mim por conta da AVD. Só que a hora que eu olho, eu falo, peraí, não é só isso aqui não. Tem muito mais coisas aqui. Isso aqui é o menor de todos. E é onde a gente olha e fala, e o que está impactando não é o TDAH, é a dislexia. Sim. E aí fica assim, quem vem primeiro? Quem vem primeiro? E normalmente a gente sabe que a falta de atenção, ela traz prejuízo sim. Mas quem não está aprendendo também vai ter falta de atenção. Porque você ficar numa sala de aula onde você não está entendendo nada, se você, como a gente falou das crianças que tá aprendendo o ensino bilíngue e não está compreendendo aquilo, a criança atípica, né? Que não está compreendendo. Ela está perdida. A gente vai para um lugar onde você não está entendendo. Então, a dislexia pode provocar o TDAH. Então, é essa briga. Quem vem primeiro? Então, e hoje tá todo mundo se falando, não, é TDAH. E aí depois, por quê? Porque tá segurando o paciente. Eu vejo isso muito também. Eu vejo psicopedagogos, e eu também, enquanto psicopedagogo, fico triste com isso, porque eu vejo psicopedagogo fazendo trabalho de psicólogo. Eu falo, você não é psicólogo, solta, o problema dele é emocional, solta que não é seu. Não é seu esse quadro. Infelizmente, a gente está vivendo uma cultura de que eu preciso ganhar dinheiro. E aquilo que não te compete, você está tentando fazer para... E esquece que a gente trabalha com vidas, né? Com vidas, seres humanos. com E crianças, seres humanos. até 6 anos, elas têm uma página em branco, que é o cérebro. Se eu não oportunizar, ela vai ter prejuízo para o resto da vida. Então, e precisa, e eu falo muito também que a gente trabalha com vida, o nosso compromisso, e meu compromisso maior também é com Deus. Então, o meu compromisso é Deus me colocou, e por isso que eu nunca paro de estudar, para poder ir atrás, para poder buscar, para entender como que funciona essa cabecinha, por que não está aprendendo, ou por que não está tendo uma inteligência emocional ali, o que está faltando. Só que eu me vejo muito sozinha. Eu me vejo muito sozinha, sabe, parecendo sendo engolida pela correnteza, porque está assim, tendo um movimento aí de cada um olhar para o seu umbigo. Não é? Enquanto isso, a gente levanta a bandeira e fala, opa, eu não. É bem isso, e né? a gente precisa brigar, né, por essa multidisciplinaridade. Por isso aqui, ó, pela educação e a saúde está andando junto. Está andando junto, não tem como desvincular, porque a criança, ela é um ser integral. Ela é desde o nascimento, por isso que eu falei de ter a anamnese na hora que entra na escola. Não é uma questão de,
ah, você vai rotular. Não. Não é por rotular. Ontem mesmo eu ainda conversei com uma mãe. Eu falei assim, olha, eu preciso saber do diagnóstico, não para rotular, mas para atender ele diante da dificuldade que ele tem. Porque se a gente não sabe o que Porque a criança já sabe, né? Até que ela já sabe qual a habilidade dela. O que ela sabe? Porque senão eu vou exigir dela aquilo que ela não está sendo capaz de oferecer. Ou eu estou exigindo demais ou estou exigindo de menos. Isso. Então a escola, ela precisa sim, tem a lei até do MEC que fala assim, a escola não tem que cobrar laudo e tal, e a gente conversou sobre isso, aí você me falou, Iana, é uma leitura errada, a escola não pode cobrar laudo na hora da matrícula, depois ela pode e deve, para poder atender essa criança diante da necessidade dele, porque esse é o papel da escola, atender a criança de acordo com a sua necessidade. E aí eu vou falando muito e tal, mas enfim. É porque se interfere no processo da escola, que é de ensinar conteúdo, precisa do laudo para contextualizar. Sim. Então o MEC, ele deixa muito claro na lei, né, no sentido de, para entrar em qualquer escola não precisa de um laudo. Mas para a criança dar continuidade ao processo que está atrapalhando a aprendizagem, tem necessidade sim. Então, aí, Amanda, só voltando na dislexia, aqui a gente fala de disgrafia. Toda criança que tem dislexia, ela tem disgrafia? Não. Como que é isso? O que é a disgrafia em si? É uma letra feia? Lembra da lateralidade? Crianças com disgrafia também é um transtorno, só que é um transtorno da coordenação motora. E isso está relacionado aonde? Ao cérebro. Não sou eu que não tive experiência. Não, eu tive experiência. Só que eu era aquela criança desde pequenininha desastrada. Eu levantava à noite e chutava o pé da cama, quase quebrava o dedinho do pé. É um transtorno de coordenação. Eu tenho em coordenação. Se encontrar no espaço, isso, já tinha essa a minha propriocepção, ela é extremamente alterada e isso vai impactar onde? No meu equilíbrio. Se vai impactar no meu equilíbrio, também vai impactar nas outras áreas. Da lateralidade, do controle postural. É aquela criança que ela não ia dar conta de ficar sentada desse jeito aqui, não. Ora, ali ia estar assim, ali ia estar assim, ali ia estar aqui, ela está se movimentando. Por quê? Ah, porque ele é TDAH? Não. Porque ele não tem um controle postural, o equilíbrio e a propriocepção está alterada, então ele fica o tempo todo tentando achar uma postura que ele se sinta o quê? E recebe diagnóstico de TDAH. E recebe diagnóstico de TDAH. E o problema não está ali, está aqui dentro como uma dificuldade de coordenação e precisa ser tratado. Sim. Tanto com terapeuta ocupacional, muitas das vezes com psicólogo, porque são crianças que são taxadas, sofrem muitas das vezes bullying. Tem uma letra feia mesmo. Por quê? Porque não consegue, ele não consegue, a coordenação é muito ruim. E aí, para esse tipo de criança, a gente cria, como terapeuta ocupacional, algumas adaptações. É um lápis um pouco mais pesado. Ou aquela segura, que segura não, assim? Não, esses aí nunca, jamais. Esses aí, muda de assunto. Então, assim, a gente faz algumas adaptações para dar o quê para essa criança? Firmeza, para ele conseguir entender aonde que o corpo dele está no espaço para ele escrever. Ou uma das estratégias que eu passo muito também é que ele faça, por exemplo, a matéria que é de escrita depois do recreio. Por quê? Porque aí no recreio ele vai brincar de bola, ele vai brincar de coisas que ele trabalha muito, essa parte aqui, ó, do braço, para que esse braço canse, para dar muita informação no músculo, para na hora dele escrever, esse braço está um pouco mais trabalhado e essa grafia vir um pouco menos ilegível. Não que ele vai ser legível e ser linda, não. Não vai conseguir. Não. E além da dislexia e da disgrafia, temos a desortografia. Desortografia que também é importante, porque muitas das vezes acontece essa confusão. Sim. É uma dislexia, né? É uma desortografia, então elas são diferentes e elas impactam na dinâmica da criança de uma forma diferente, né? A dislexia, ela impacta tanto no processo de leitura e de escrita. E a desortografia, ela vem no sentido da escrita. E às vezes ela passa um pouco desapercebida por conta da criança copista. Essa palavra, ela tem uma carga, né? Muito pesada, mas muitas das vezes a criança é copista. E ela tem uma dificuldade nessa desortografia. Então, assim, eu consigo ler, eu consigo resolver, né? A minha interpretação leitora é
é muito bacana, mas para eu escrever, eu estou aqui, ó, de olho no meu coleguinha, a carteira está próxima, e errei, deixa eu apagar. Eu espero a professora fazer de novo para eu copiar. Então, às vezes, a desortografia, ela passa mais desapercebida do que a dislexia. Porque a dislexia, sim. ela é um pouco mais impactante, né? No sentido mais de... visível, mais né? visível, né? Da questão da percepção, tanto da escola quanto da família, né? Principalmente da família. Isso. E para a gente encerrar, eu gostaria que você, Amanda, falasse assim, o que é mais importante que a escola pode te ajudar e vice-versa, e depois você fala aqui o que é importante para a gente poder fazer esse casamento, para cada vez mais ter esses momentos multidisciplinares e a escola poder entender que ela precisa saber da integralidade da criança. Então, primeiramente, para mim, o mais importante, enquanto terapeuta, é a escola saber olhar para a criança e não pré-julgá-la. Então, olhar para a criança e comparar com ela mesma. Olhar para ela e falar, opa, peraí, o coleguinha tá pulando, vamos lá, como que você consegue pular? Ela consegue pular de um jeito diferente, mas ela consegue pular, ok. Já é um alerta? Pode ser que sim, mas é eu olhar para essa criança com um olhar singular e sempre que perceber qualquer diferença ou qualquer dificuldade da criança, não taxá-la como algo que a limite. É entender o porquê que essa criança é dessa maneira. Muitas das vezes as crianças, quando entram no ambiente da escola, que é o primeiro ambiente social, como eu havia falado, ela vai demonstrar muito medo. Medo do novo, medo de se mostrar, medo de brincar, medo de pular, medo de fazer aquilo que ela faz. E aí, muitas das vezes, eu não consigo perceber que essa criança tem potencial. E aí eu meio que separo, eu tiro essa criança, entende? Segrega. Então, eu segrego ela sem querer. Então, é olhar para essa criança, principalmente o professor, ver que ele ficou um pouquinho diferente lá e dar um toquezinho. Você está precisando de ajuda? Você quer que eu faça junto com você? Para ver se realmente essa criança é capaz de fazer, se ela tem um desempenho ou não. E se realmente isso não tiver, sempre está procurando ou um terapeuta, um médico, neuro, que seja, mas não guardar para ele, meu sobrinho era assim, e nunca comparar com outra criança, sempre que for comparar com ela mesma. Ótimo. Pensando no mesmo sentido, o processo de comunicação, porque ela é um dos nossos principais meios de sobrevivência mesmo. É conversar, é comunicar, é ali que eu aprendo, é ali que eu ensino, é ali que eu vivo no meu ambiente social. Então, muitas das vezes acontece, né, de ter essas dificuldades na comunicação e a criança ser taxada daquela, não, é porque ela é muito quietinha, é a personalidade dela, é o jeito dela. Mas muitas das vezes não é isso, é porque ela não consegue, e a criança que não consegue tende a ficar mais retraída. Então, possibilitar esses momentos de, nossa, eu tenho uma criança na minha sala muito quietinha, ela é muito obediente, mas ela é muito quieta. Então, vou tentar inserir ela nessas brincadeiras, para ver se ela é porque ela é tímida ou é porque ela não está conseguindo, ou a forma dela de comunicar é diferente, ou ela precisa, às vezes, de um momento mais acolhedor, de um momento mais próximo. É aquela criança que eu vejo que ela está com dificuldade, mas nunca levantou a mão para me perguntar. Então, eu vou até ela. Você está com alguma dúvida? Eu posso te ajudar para que esse processo de aprendizagem, esse mundo novo, né, o primeiro ambiente social dessa criança, né, além da questão da família, seja mais acolhedor. Ela se sinta realmente mais à vontade de demonstrar as fraquezas que ela tem, mas também todas essas qualidades, esses pontos. Então, que esse ambiente seja acolhedor. E acolhedor para a família também. Porque muitas das vezes é a primeira vez que alguém vai dizer para essa mãe que tem alguma coisa. Que ele é bonitinho, mas que tem algo ali diferente, que precisa ter esse olhar cuidadoso. Para ter uma acolhida nessa fala de uma forma um pouco mais empática. Isso. Porque é como se a família interpretasse, nossa, a Iana do Metropolitano já rejeitou meu filho. Porque o pai, ele vem armado, né? Ele já vem com isso. Por quê? Porque ele, no fundo, ele sabe que a criança tem uma dificuldade. Ele já reconheceu, ele não quer ver. Aí ele põe na escola, porque ele sabe que a escola vai ser a salvação. Aí você vem e põe um balde de água fria, você vai e fala aquilo que ela ouviu o tempo todo. Então, talvez falar, né, não sei, de uma forma um pouco mais empática, né? Eu acho que falta muito isso. Por mais que a escola seja a porta de entrada, porque eles é que mandam o máximo de paciente para nós, mas também são eles que fazem com que as crianças e os pais saem. Né? Os pais falam muito, 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 muito mal.
Infelizmente, é assim, a gente sabe das dificuldades que os pais sentem, mas normalmente também é o caso que eu falo assim, do médico, quando vai dar uma notícia ruim, um câncer, alguma coisa. Quem é ruim é o médico. Sim. Por quê? Porque precisou de dar uma notícia que você não queria ouvir. Isso. Então, isso também pesa bastante. Isso. Né? Então, assim, a gente precisa, a escola precisa estudar cada dia mais. A gente está aí com os avanços da neurociência, que é muito novo, tudo é muito novo. Porque antes a gente tinha uma psicologia cognitiva que direcionava os passos da escola. Pronto. Era só isso. Agora a gente sabe, opa, peraí, eu preciso entender como que esse cérebro funciona. Ah, então aqui eu tenho o neurônio da leitura. Ah, não, o cérebro não nasceu pronto para ler, ele vai fazer uma reciclagem neuronal. O que quer dizer isso? Ah, tá, vai lá para o occipital, que é o mesmo lugar que reconhece objetos, ele vai reconhecer a letra, daí ele vai escutar o som e vai para o lado temporal, que é o mesmo de reconhecimento de fala, de objetos, de outras coisas. Então precisa ter esse conhecimento. A gente precisa levantar essa bandeira e juntar saúde, educação, são coisas que vocês já estavam habituados e que a escola ainda não. Então não faz sentido. Antes era muito dicotomizado, né? A escola tinha que ensinar conteúdo, a fono tinha que trabalhar a fala, a TO tinha que treinar VD, o médico tinha que falar da doença e ponto. Então cada um era dentro do seu quadrado. Isso. E hoje não é assim, porque a gente viu que as pessoas estão envelhecendo, né? As crianças estão cada vez mais precoces nas aprendizagens e a gente precisa estar acompanhando tanto as pessoas que estão adoecendo quanto as crianças que estão aprendendo mais rápido. Né? E isso é o processo da neurociência. Isso. E aí a gente volta lá, eu fico olhando e falo assim, parece que eu falo assim que a gente vive num ciclo, né? Que a gente vai lá e volta e tal. Quando eu era criança, eu lembro que o cirurgião geral era o médico que dava conta de tudo. Depois teve especialista. O médico da perna direita não cuidava da perna esquerda, né? Então era assim, um pro braço, outro pra perna, e cada um foi dividindo. Hoje já se volta a entender que precisa dessa saúde integral e precisa entender que o corpo precisa da mente e vice-versa. Então, assim, já tem isso. Isso também está cabendo à escola a entender essa integralidade e cuidar da criança de uma forma integral, de saber que eu preciso trabalhar, sim, a inteligência emocional, que a educação não fica só em casa, porque se ele não tem essa educação e esse momento de saber que agora não é hora de conversar, que eu preciso de disciplina, a aprendizagem não acontece sem disciplina. Então essa educação também ela é em casa, mas ela também é da escola, e não é só ensinar conteúdo. O papel da escola não é só isso. Foi assim. Igual da saúde, não é mais. A gente cuida de seres humanos. Exato. Então a gente precisa entender que para ser educado, para aprender conteúdo, ele precisa estar bem, ele precisa estar feliz, ele precisa estar motivado, ele precisa estar ouvindo, ele precisa estar falando, ele precisa dar conta de ir no banheiro. Então ele precisa ter todo um corpo formado. Exato. E bem trabalhado. E o quanto trabalhar em equipe é prazeroso. Se torna mais fácil, mais fluido. A criança, o indivíduo evolui muito melhor. Então a gente realmente consegue trabalhar como um todo, enxergar a equipe como aliado mesmo, né? Não é porque você é TO que você não vai trabalhar comunicação comigo. Vai, porque quando ele estiver subindo a escada, você vai trabalhar 1, 2, 3, sobe, já. E precisa, né? Não tá desvinculado, você não trabalha com ele sem falar. É para ele entender que não é porque a tia Jennifer é chata e quer que eu falo. É porque é importante para ele, é porque é legal, é prazeroso, é divertido e faz parte da vida. Assim como aprender. É isso. Então, acho que já vai sair. A gravação não precisa, né? Já terminou. É isso, Wilton. Pode desligar aí a gravação. YouTube. A gente está no YouTube, a gente. Então, foi um prazer receber vocês e espero que a gente possa ter outros momentos assim para a gente discutir mais sobre saúde, sobre educação, sobre as crianças em si, que eu acho que é o ponto principal. E principalmente porque a educação, ela começa lá na base, começa lá na onde eu estou, na educação infantil até o ensino fundamental, primeira fase. E depois que eles já estão maiores, as coisas não que facilitam, são outras preocupações, mas essa preocupação dessa saúde integral e essas primeiras observações da primeira infância, ela é muito importante. Mas que vai influenciar a partir do 5º ano, você pode ter certeza. Sim, aquela criança que vai falar assim, dá importantíssima. licença, onde você aprendeu isso? Com a tia fulana. Então faz muita diferença. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada tchau, a vocês. tchau. Tchau, tchau. Tchau.